Sem rótulos, um brinde à simplicidade. Há histórias que não cabem num rótulo de garrafa. Há percursos que são mapas de uma região inteira. O convidado de hoje é um desses mapas, Cristiano Vanzeler. 14ª geração de uma família ligada ao vinho desde o século XVII. Passou pelas grandes casas do Douro e hoje dedica-se a 100% a Vanzeler e companhia. Alguém que conhece o Douro como poucos. E há pouco descobri que foi jogador de rugby. Sim. Que também não sabia. Cristiano, é mesmo honra tê-lo aqui. Obrigada. Muito obrigado, Patrícia, por também estar aqui. Quero começar pelo início, não pelo vinho, mas pelo legado. Quando se nasce dentro de uma história tão longa, isso é um privilégio ou um peso? Ou os dois? Não é nem uma coisa nem outra, sabe? E, sobretudo, porque quando eu nasci numa família ligada ao vinho, com essa longa história ligada ao vinho do Porto, mas eu nunca pensei nesse assunto, porque a minha vida toda, até aos 20 e poucos anos, era seguir outro caminho completamente diferente. Nunca me passou pela cabeça seguir o mundo dos vinhos. Qual era o caminho? Engenharia Civil. Engenharia. Eu tive a estudar, o meu pai era engenheiro civil, era um dos donos da Quinta do Noval e da Vanzeler da Companhia, que era da minha avó, e o meu pai era um de 4 irmãos. E o meu pai foi professor na Faculdade de Engenharia, trabalhou na Hidroelétrica do Douro, projetou e trabalhou nessas barragens todas do Douro Internacional e do Douro Português, e eu sempre estive ligado ao Douro, sempre estive no Douro, sempre fui à Quinta do Noval, mas nunca verdadeiramente senti que estava ligado ao vinho, embora eu sou o bisneto, o neto mais velho do lado dos meus avós. Dos dois lados, da minha mãe e do meu pai. Essa árvore genealógica deve ser super complicada. São muitos primos, muitos tios. No outro dia ouvi uma coisa engraçada. Foi um professor de alguém que falava sobre o inglês, que falava sobre a educação da história e como é que se ensina a história. E uma das coisas que ele dizia, que eu sempre achei que era importantíssimo, que é que a história tem que ser ensinada por datas. Porque as pessoas têm que ter referências, e para poder conhecer a história mundial e a história nacional, o melhor é ter as referências, e as melhores referências são números. Números que se ligam depois a nomes, como saber os reis e as dinastias de cor, porque depois conseguimos posicionar no tempo. E na genealogia é exatamente a mesma coisa. A história da família é olhar para datas e para depois logo a seguir relacionar datas com nomes. E como a minha educação universitária foi sempre matemática e científica, engenharias. Desde o primeiro dia que me dediquei à matemática e à física, nunca acabei o curso de engenharia. Fiquei no fim do 5º ano, tentei até ao fim, mas depois a minha vida profissional levou-me para o vinho. Para o vinho. E por razões familiares e razões de circunstâncias familiares, e por isso eu nunca senti esse peso, nem quando estava ligado, quando comecei a trabalhar, não como um privilégio, na altura foi como uma necessidade e uma obrigação perante mim próprio, perante a família, perante a minha família direta. O meu pai morreu quando eu tinha 20 anos. E, portanto, as circunstâncias depois levaram a que eu fosse trabalhar para a Quinta do Noval. Depois de estar a estudar em Espanha e estar a estudar em Portugal. E por essas razões nunca acabei o curso. Mas nunca senti nem peso, nem tormento, nem um privilégio, porque um privilégio que pelas chatices todas que eu tive ao longo da minha vida em termos de trabalho e família não é privilégio nenhum. Ok, mas tinha esta curiosidade. Porque... Sim, a curiosidade. Eu, como disse há bocado, sempre fui jogador de rugby. E como jogador de rugby eu gosto dos desafios e de enfrentar os desafios e enfrento-os de frente. Também nunca fui pequenino, portanto também tive essa vantagem. Não é? Eu, quando jogava rugby na primeira divisão, quando era novo, entre 20 e poucos anos, eu pesava 142 quilos e enfim, tenho 1,92 m, portanto não é bem... Não sou propriamente pequenino, mas desde miúdo que sempre enfrentei e nunca tive esse problema.
e gosto de enfrentar, gosto dos desafios, gosto da adrenalina dos desafios, e eles vão-se pondo e depois as circunstâncias levam-nos e a gente deixa-se levar porque quer, porque houve alturas em que pude mudar o rumo da vida, mas sempre achei que gosto do que faço, sempre gostei do que fazia, gosto do Douro, eu gosto de cheirar. Há bocado estávamos à conversa, estava a dizer que havia enólogos que cheiravam as videiras e que têm aromas especiais. Eu cheiro o chão e quase que quase não, às vezes até faço isso. Meto um bocado do solo na boca para perceber. É uma estupidez como outra qualquer. Uma mania. A minha tem uma questão a seguir, que é: sempre esteve rodeado de vinhos, barricas, alguma memória marcante, um cheiro, uma imagem, um momento? Há vários, mas eu quando era miúdo, sendo o bisneto mais velho, o meu bisavô, Luís Vasconcelos Porto, que era o dono da Quinta de Noval, ele morreu com 80 anos. Em 1967 eu tinha 7 anos e meio, ia fazer 8 nesse ano. Não, 9 anos nesse ano, tinha 8 e tal. E quando, em miúdo, ele vivia, a casa dele era em Vila Nova de Gaia, e no fundo do jardim eram os armazéns da Quinta do Noval. Portanto, eu estava habituado, desde miúdo, adorava, quando podia, ir com ele pelos jardins fora. No inverno, ele colhia sempre uma camélia, punha a camélia à lapela, eu também pegava numa camélia, cheirava, ela oxidava num instante. Eram camélias brancas, lembro perfeitamente desse. Lembro-me desses aromas de a chegada ao armazém, e depois entrávamos pelos armazéns, e esses aromas dos armazéns, das pipas velhas do vinho do Porto a envelhecer, nunca deixei de ter, porque eu acho que os aromas e os cheiros são coisas que se guardam na memória, às vezes sem conseguirmos relacionar até com determinados momentos ou locais, mas esses eu tenho vivos na memória. Esses são os mais marcantes por aquilo que significaram, não por aquilo que foi a minha vida depois. Depois disso, tenho um que me marcou bastante por ser inusitado. Em 2002, foi um ano chuvoso, complicado, na Quinta Val da Ana Maria, no Douro, e éramos proprietários da Quinta Val da Ana Maria, e fiz um vinho do Porto nos lagares, que não tinha lagares suficientes na Quinta Val da Ana Maria, e fui fazer para a Quinta da Corte. Pedi aos donos, que eram nossos amigos, e pedi para fazer lá o vinho. Os lagares eram imensos para a quantidade que nós tínhamos para pisar. E fez o vinho pisado a pé, como sempre fizemos o nosso vinho do Porto, e continuamos a fazer. E era um ano muito chuvoso, portanto as uvas tinham uma maturação mais complicada, mais diluída. A gente lá fez o que tinha a fazer, um trabalho muito intenso de maceração, e como o lagar era muito grande, muito extenso, e era pouca a quantidade, o contacto de películas com o mosto, com o líquido, foi praticamente total durante o tempo todo que aquilo demorou a fermentar. E como as temperaturas eram baixas na altura, nessa vindima, nessa altura, demorou bastante tempo a fermentação. A fermentação acabou, entre esmagar as uvas até acabar a fermentação, demorou quase 5 dias, 4 dias e tal. O que não é muito normal. Esses vinhos, eu fiz um vintage desses vinhos. No final, nunca pensei no ano 2002 fazer um vintage. Ficaram com um aroma à esteva, que é natural nos grandes vinhos do Porto, muito novos, e é um aroma que dá indicações de que o vinho tem umas características ótimas de fruta e de capacidade de desenvolvimento futuro, como um vintage em garrafa. Mas de uma intensidade que eu, na altura, passaram já 20 anos, mas com 20 e tal anos de trabalho, nunca tinha sentido. E lá fiz o vintage, e realmente esse aroma nunca mais me saiu. Foi um dos mais marcantes da minha vida por aquilo que ele significa. Pode não ser o melhor vintage do mundo, mas é de certeza o vintage mais aromático e com o aroma mais intenso. A esteva. A esteva, não, que depois a esteva transforma-se em cassis, que é uma coisa extraordinária. E é uma mistura das duas coisas. A última vez já provei esse vinho já há algum tempo, já não provo há muito tempo. Já vendemos a Quinta Val da Ana Maria à Aveleda em 2017, eu saí da Aveleda em 2021.
mas tenho essa memória muito viva. O resto já são tantos e tantas misturas. Mas foi muito curioso dizer que cheira a terra. Cheiro, isso cheiro sempre. Palpo, em alguns sítios que ninguém vê, levo sempre uma garrafa de água e diluo e me meto à boca a ver que tal é que aquilo é. Fico com a boca cheia de terra, que é uma estupidez. Mas pronto. Manias, já há gente com cada mania e uns são mais malucos que outros, eu talvez esteja. Cristiano, vamos brindar este encontro, que eu estou muito feliz. Não, muito obrigado, vamos abrir. Vamos lá ver se o som. Eu tinha um amigo espanhol, quando estive a estudar em Espanha, que dizia que o tipo tinha muita graça e dizia: tio, este é o sonido mais erótico que existe. E, coitado, se calhar não conhecia mais nenhum, mas esse pelo menos. Mas o que é que. Estamos a beber o VZ branco 2024. O VZ branco 2024 o VZ é um vinho que vem de vinhas de vários lavradores da região de Mursa. Martim, Candedo, vê se me falha nada, caramba. Mas de freguesias ali à volta de Mursa. Agora estou com a idade, dá para o Alzheimer, para o tio Aloísio, que é uma chatice. E trabalhamos com 1, 2, 3 produtores há muito tempo e produzimos aquilo que as vinhas Ou seja, dão. não compram. Compramos-lhe as uvas a eles, mas produzimos o que elas dão. Portanto, a gente produz o que essas vinhas dão. E temos uma vinha que somos nós que controlamos, uma vinha mais velha, que é a vinha do CV. Estas vinhas têm Viozinho, Rabigato, Códega e Arinto. E nós fazemos sempre um blend com a vinha velha, que tem uma mistura muito grande O de Cristiano castas. adora blend. A nossa, obrigada. Saúde. Estes vinhos são fermentados em barrica e depois envelhecem em barrica durante cerca de 1 ano. Varia muito. Eu vou provando e vou decidindo como é que, juntamente com a Joana Pinhão, que é a enóloga que trabalha comigo, já desde 2007. Trabalhou comigo e com a Sandra na Quinta Val Dona Maria e na Vanzelés e Companhia desde essa altura. Depois ficou ela responsável a partir de 2015 e continua a trabalhar comigo. Tem os seus projetos magníficos. E gosta de beber o vinho a esta temperatura para provar? Beber não, provar. Eu não gosto muito de beber os vinhos brancos, sobretudo aqueles que têm características de envelhecimento demasiado frescos. Demasiado frescos, que se perdem os aromas. E então, para provar, eu nunca refrigero os vinhos para os provar. Bebo sempre a temperaturas entre os 14, 12, 14, 15 graus, para quando estou a provar das barricas, de garrafas, etc. Uma prova profissional. Se estou a beber à mesa e tal, bebo um bocadinho mais frescos, à volta de 10, 12 graus. Mas não está muito... Não. Eu não se perde porque ele tem estrutura. E hoje está um dia especialmente frio. Estava a nevar lá em cima, na pesqueira, disseram quando eu liguei a para sério? lá. Estava muito coisa frio. rara. Mas aguentou-se o tempo para o Cristiano vir até Vim aqui. até e não, abriu o guarda-chuva e depois parecia um tolo de guarda-chuva aberto e não estava a chover. Mas pronto. O Cristiano conheceu vários douros. O que é que realmente tem mudado na região ao longo dos anos? E o que é que falta à região para dar o próximo passo? Ih, caramba. Vários douros, pois. Ou seja, o douro atual está bastante diferente do que o douro atual, foi... a diferença do douro atual para o douro, há uma diferença substancial do douro atual, que é a principal, para o douro de há 30 anos atrás. É a existência do DOC Douro, coisa que não existia, passou a existir. Foi um bocadinho desafiado pelos... Não, isso foi... a denominação de origem de Douro é dos princípios dos anos 80. Por isso a nossa entrada na comunidade ajudou a reforçar a criação da denominação de origem. E o desafio, porque o desafio do aproveitamento das uvas que não iam para vinho do Porto, como sabe, as uvas para vinho do Porto são determinadas por uma cota estabelecida administrativamente. Depois a distribuição dessa cota pelos lavradores é feita de uma forma também administrativa, mas em função da qualidade das diferentes vinhas que existem.
com o método Moreira da Fonseca, que ainda é o método que está em vigor e bem, desde os anos 40 ou 50. A região sempre produziu muito mais do que aquilo que conseguia comercializar. Portanto, o vinho do Porto produz, ou as uvas para vinho do Porto, a cota, o benefício que é distribuído todos os anos, é determinado em função das necessidades de mercado, das necessidades de estoques, da qualidade do ano, etc. E isso mantém-se hoje em dia praticamente da mesma forma. A estrutura administrativa da região mudou radicalmente desde os anos 80 para agora, sobretudo a partir da extinção da Casa do Douro. Nós vivemos praticamente até aos anos 90, meados até à extinção da Casa do Douro, que é muito mais recente como organismo com funções estatais e de inscrição obrigatória, antes do desaparecimento da Casa do Douro há uns anos atrás, num sistema que vinha exatamente igual desde o tempo de 1933. Portanto, um sistema corporativista em que havia os comerciantes, a Federação dos Comerciantes, a Organização dos Comerciantes, a Representativa dos Comerciantes, a dos Lavradores e o Estado. Isso manteve-se, desaparecendo a organização obrigatória, de inscrição obrigatória representativa dos comerciantes, desapareceu em 74, e manteve-se o resto da organização até aos anos 2000, já nem me lembro, 2000 e tal. Não mais tarde, até 2011, ou assim uma coisa. Hoje há um regresso a esse passado. Portanto, nesse aspecto a região não aprendeu nada. Mantém uma organização, tenta manter uns resquícios de uma organização corporativista, que é um disparate. Agora, o grande mudança é a existência de uma denominação de origem de Douro que dá capacidade ao excedente do que sobrava do vinho do Porto para se proteger qualitativamente e com uma denominação de origem que se pretendia de qualidade e que tem e que existe com qualidade e com essa imagem de qualidade de tudo o resto que era produzido na região. Eu aqui não estou a meter nem a parte de espumantes, nem a parte de moscatel ao barulho, porque são pouco significativas no total da região. Portanto, essa é a grande mudança e dá-se oficialmente nos anos 80, mas dá-se na prática, começa-se a dar só nos anos 90. Só a partir do princípio dos anos 90 é que há um movimento de alguns lavradores, de alguns produtores, que começam a criar marcas que vão definir de uma forma clara e de uma forma, como é que eu diria, uma forma com alguma liderança o que seria, o que poderia ser o caminho para o Douro. Estamos a falar de Ramos Pinto. Eu já não falo da Barca Velha e da Quinta do Couto, que são de alguma forma as marcas mais notórias de pioneirismo de produção de vinhos de mesa no Douro. Como denominação de origem só aparecem depois da denominação de origem existir, obviamente. Mas esses são talvez as duas grandes referências, a Ferreirinha com a Barca Velha e a Quinta do Couto depois no final dos anos 60, 70 e do princípio dos anos 80. Mas Ramos Pinto começa em 90, com a colheita de 90 ou 91, com duas quintas, e logo a seguir há uma série de produtores que arrancam. Entre vários, vou só nomear alguns: Anipor, Crasto, logo a seguir o Valado, depois a Quinta Val Dona Maria, depois há uma data deles que aparecem entretanto, mas com notoriedade e com capacidade de liderança e de querer mostrar um caminho qualitativo de imagem para a região do Douro. Aparecem esses, depois mais tarde a Quinta Valmião, digo mais tarde porque a primeira colheita de Valmião é 99, do Crasto é 94, os primeiros vinhos do Anipor são 91, e depois a seguir os Pintas, o Jorge Moreira com os vinhos dele, e depois muitos mais que entretanto se desenvolveram. Hoje em dia há à volta de 1000 produtores independentes no Douro, da denominação de origem de Douro. E isso veio transformar a região, veio dar capacidade à região
de criar riqueza e desenvolver a sua capacidade de maximizar a utilização das uvas que produzia. Infelizmente, pelas razões várias, e todo esse esforço continua e é importantíssimo, mas o vinho do Porto foi caindo nas vendas. Desde 2004 até agora passou de 93 milhões de litros para cerca de 63 milhões, são números brutos, mas mais ou menos são estes os números. O DOC Douro passou de 12 milhões em 2004 para 44, 45 milhões atualmente. Portanto, mas mesmo isso não criou o suficiente para esgotar a capacidade da região. E embora a contingentação do vinho do Porto permite ter alguma estabilidade de preços, não a termos constantes, mas em termos correntes, ou seja, com a inflação os preços de hoje são muito mais baratos do que eram há 20 anos atrás, mas no Douro, na DOC Douro, há sempre um excesso de uvas, e esse excesso de uvas desvaloriza, porque se a oferta é maior que a procura, a regra da oferta e da procura não há nada a fazer. São leis que funcionam. E outra questão é que aquilo que é a essência do vinho do Porto, em que 5 grandes grupos dominam cerca de 85% do comércio, pelas marcas que se foram concentrando, etc. No caso do vinho de mesa há uma atomização, uma dispersão muito grande. Eu não sou contra a dispersão, sou a favor, aliás, porque acho que a diversificação traz riqueza. A concentração traz problemas. No vinho do Porto é muito difícil fugir dessa concentração e do peso das marcas, porque são marcas históricas com um peso qualitativo brutal e por isso é mais complicado de criar dimensões paralelas ou conseguir criar mercados ou marcas novas que tragam dimensão e crescimento ao vinho do Porto. No caso dos vinhos de mesa, essa dispersão não é um problema, mas tem um modelo diferente. Enquanto as empresas de vinho do Porto, toda a vida, necessitaram de comprar uvas para as suas produções, para as suas vendas, e continuam a necessitar, eu diria que 18%, os números que eu tinha nos anos 80 eram inferiores a isto. Mas agora entre 18% e 19% da produção própria é a percentagem que existe nas empresas de vinho do Porto. As empresas mais tradicionais de vinho do Porto. E, portanto, tem que ir buscar à lavoura, aos lavradores, o resto das uvas que necessitam para as suas produções. No caso do vinho do Porto, do vinho DOC Douro, a coisa não funciona assim. O crescimento do DOC Douro foi feito à custa de uvas próprias, com uma outra exceção, mas o crescimento das grandes marcas e das marcas líder e daquelas que criaram o mercado de ouro como imagem, como qualidade, etc., foi feito à custa das vinhas próprias. E, portanto, e continua a ser, eu não sou capaz de replicar nem nunca poria dinheiro a comprar uvas para fazer um vinho como o CV Curriculum Vitae, porque com essa qualidade, com esse nível, eu preciso controlar a vinha a 100%, sem o qual eu não consigo garantir essa qualidade. A forma de produção do vinho do Porto é diferente nesse aspecto. Não vou entrar aí, senão nunca mais me calava. Mas é fácil explicar. Sim, ou podia comprar, mas tinha que garantir que estava lá. Mas enquanto o vinho do Porto é um vinho de mistura, no bom sentido, não no mau sentido, mas é um vinho de mistura, o vinho DOC Douro não é um vinho de mistura. Ou seja, não é possível para criar um vinho com as características de um CV, de um Quinta do Crasto de Maria Teresa, de um Quinta Valmião, de um Pintas, andar a comprar uvas em 55 sítios ou 6 sítios diferentes, ou em 2 sítios diferentes, e de repente há um dos lavradores que diz que afinal não lhe vende e afinal essas uvas já não entram no vinho. Sim. É uma desvirtuação à partida do que é a essência dos vinhos que são criados. E por isso a compra de uvas no Douro é feita para os DOC Douro, a grande maioria, se não for uma avassaladora maioria, para fazer os vinhos mais correntes. Logo, não são necessariamente as uvas que são mais valorizadas, porque não são para ser vendidos a preços, altos preços, e nem para fazer vinhos com uma qualidade que mereça
preços mais elevados. E, portanto, além disso, existindo uma oferta superior à procura, há uma desvalorização do produto, por mais que se queira, não é? E isso desequilibra. As adegas cooperativas também não têm um peso suficiente em termos de comercialização de marcas de qualidade para vender os seus produtos com qualidade e com valor, e, portanto, não há forma de escoar essas uvas. Essa desvalorização ou esse contínuo desvalorização do produto, das uvas, mesmo que o preço pago à produção seja equilibrado ao longo do tempo, a inflação vai comendo as rentabilidades. Os custos têm aumentado enormemente e hoje em dia a rentabilidade de uma propriedade a vender uvas, eu arriscava a dizer que se houver 5% ganham dinheiro, estou a exagerar. Há um estudo dos anos 80, estou a falar do princípio dos anos 80, feito pela Associação de Exportadores na altura. Muito bem feito. Eu acho que foi o Dr. António Filipe, que era presidente da Common, que fez esse estudo, que era professor universitário também na Universidade de Economia do Porto, na Faculdade de Economia do Porto. Mas não posso estar a não dar a autoria certa sobre esse estudo, em que se estudou a rentabilidade das propriedades. E as propriedades muito pequenas, no Douro, até 1 hectare ou 2 hectares, são rentáveis numa ótica financeira, do entra e sai, porque é um trabalho dos próprios. Tudo aquilo que mete mão de obra, a partir do momento que a mão de obra vai ficando cada vez mais cara e os meios de produção, os outros meios de produção, os adubos, os enxofres, tudo aquilo todos os produtos fitofarmacêuticos, fitofármacos que são precisos, é tudo a somar, mais mão de obra em cima, entre os 2, 3 hectares e os 20 hectares não havia rentabilidade na operação. Isto já estamos a falar nos anos 80. Houve uma altura em que isso não foi verdade, a partir do momento em que o DOC Douro entrou e começou a crescer, mas hoje em dia voltou a ser verdade, infelizmente, e o Douro precisa de se reformar. Eu só vejo uma solução quando a oferta é superior à procura, só há que cortar na oferta, porque é aumentar a procura ou diminuir a oferta. Aumentar a procura num mundo em que as vendas de vinho no mundo estão em queda livre há 10 anos ou 12 anos, só diminuindo a oferta é que nós conseguimos criar rentabilidade. Isto também tem que se estudar, e devia-se estudar bem a situação social dos produtores. Que idade têm, qual é a maioria de idade, os escalões de idade por área de vinha, porque dos 16 mil e tal produtores que estão inscritos nas estatísticas de vinho do Porto, mais de metade tem menos de 1 hectare. Portanto, esses são rentáveis, eu acho que esses não têm problemas se forem os próprios a tratar. Têm pouca produção. Tem pouca produção, é uma produção, é um entra e sai. Sim. E se conseguirem vender também têm que ter benefícios. Se não tiverem benefícios, isso não acontece. Enfim, há outras circunstâncias, mas não é um trabalho que seria obrigatório fazer para se poder trabalhar. Nós temos os meios para permitir que a região se desenvolva, e o enoturismo é um deles, porque traz riqueza, acrescenta um nível diferente de riqueza à região, mas temos que aplicar medidas mais tarde ou mais cedo, e quanto mais tarde aplicarmos, mais duras vão ser. Cristiano, a verdadeira razão de eu ter convidado é que eu sou uma apaixonada por vinho, mas não sou apreciadora de vinho do Porto. Não é apreciadora de vinho do Porto? Preciso da sua ajuda. O que é que anda a beber? Tal como eu acho que muitas pessoas veem o vinho do Porto, uma vida conservadora, pesada, de celebrações só para Natal e pronto. Sei que a Vanzeler tem procurado reinventar e parar um bocado com esse estigma, mas como é que se consegue fazer isso? Tirar o Porto da prateleira e trazê-lo? Olha, a imagem, um dos problemas do vinho do Porto foi mesmo essa imagem, e a imagem na sua geração, não é? E nas gerações entre mim e si. Não é muito fácil, porque a gente não pode pegar no vinho do Porto e de repente fazer uma coisa totalmente diferente,
para, Sim. para que ele seja apelativo em termos qualitativos ou em termos de prova. Porque o vinho do Porto é o que é, quer dizer, 10 anos tem que ser 10 anos, não podemos andar aqui a inventar outras coisas. Agora, tem a ver com a forma como se bebe o vinho do Porto. Os momentos em que se bebe o vinho do Porto podem ser tão diversos. As temperaturas a que se bebem o vinho do Porto. Que tipos de vinho do Porto é que se bebem? Em que momentos é que se bebe cada tipo de vinho do Porto? O vinho do Porto tem uma diversidade tão grande, tão grande, tão grande. Vinho branco é vinho branco, vinho tinto é vinho tinto, vinho rosé é vinho rosé. Depois uns são mais estruturados, outros são mais frescos, outros são mais leves. O vinho do Porto, a diferença é muito maior do que isso. Não é? Um 10 anos não sabe a mesma coisa que sabe um 20, que não sabe a mesma coisa que sabe um 30, que não sabe a mesma coisa que sabe um 40, não sabe a mesma coisa que é um LBV, não sabe a mesma coisa que é um LBV que envelheceu um ano na garrafa ou que envelheceu 10, um vintage a mesma coisa. Portanto, um branco reserva é completamente diferente de um branco de um corrente, se quiser. E a única forma que nós tentamos, na nossa minúscula dimensão, nós, ao todo, entre vinho do Porto e DOC de Douro, vendemos 70 mil garrafas, 72 mil garrafas, não é nada de extraordinário, é muito pequenino. E do qual metade é vinho do Porto, metade é, mais ou menos, é DOC de Douro. Por isso, não somos nós que vamos mudar o mundo. O que é que nós podemos fazer? Podemos mostrar que o vinho do Porto tem momentos e formas de beber e fazer com que existam esses momentos e mostrar que momentos é que são possíveis. Porque tudo é uma questão de imaginação. Olha, E então, o que é que eu preciso de fazer? Vamos lá. Olha, uma coisa que nós fizemos, que também é uma aprendizagem, foi provar vinhos do Porto brancos e tawnies com 20 anos e por aí fora, com ostras. Depois, um vinho do Porto Tawny, 10, 20, 30, 40, etc. Mesmo os vinhos do Porto do século XIX que nós temos, tem que sair diretamente do frigorífico para a mesa. Não há cá temperatura ambiente e outra coisa. Isso é a maior estupidez que existe. Porque a temperatura ambiente, a gente esquece que o vinho do Porto foi inventado pelos ingleses. E a temperatura ambiente nas casas inglesas que bebiam vinho do Porto era um gelo. Não, é? Não eram 20 e tal graus, eram pai 14 graus. Eram pai 14 graus ou 15 graus. Não é? E, portanto, a temperatura ambiente não tem nada a ver com as temperaturas ambientes a que nós estamos habituados hoje em dia. E os vinhos do Porto Tawnies, que são vinhos mais leves, porque já perderam a maior parte da sua estrutura, passaram de aromas de fruta pura para aromas de frutas secas, de mel, de flor de laranjeira, de casca de laranja e outras coisas, de caramelo, se quiser, e depois passam para os muito velhos, já têm aromas de caril e de outras especiarias asiáticas engraçadas, noz moscada, pimentas, etc. São vinhos que, se as temperaturas estiverem nos 18, 20 graus, se nota o álcool que ele começa a evaporar. E, portanto, os vinhos ficam mais pesados, como são doces, ficam mais pastosos e ficam desagradáveis a beber. Uns mais, outros menos, conforme os vinhos e conforme a acidez volátil que eles tiverem. A acidez volátil é importantíssima. É o ácido acético, porque lhes dá frescura. Faz parte do envelhecimento dos vinhos, como dos madeiros, dos moscateiros, etc., dos que envelhecem em barrica, em pipa. Os vinhos têm que ser bebidos frios, têm que ser servidos frios, saídos do frigorífico. Eu sirvo todos os meus vinhos do Porto, os Tawnies reserva, os brancos até nem se fala, mas tudo que é Tawnies, 10, 20, 30, 40, 50, 80 e os vinhos do século XIX saem do frigorífico para a mesa. Eu só os tiro para servir em qualquer circunstância do frigorífico para a mesa, ou então estão num frappé cheio de gelo. Eles rapidamente sobem no copo, a temperatura passa dos 5 graus, o frigorífico está a 5 graus. Eles passam rapidamente para 6, 7 entre o frigorífico e a sala de jantar, ou tirando do frappé, quando chegam ao copo sobem para 8, 9, 10 e estamos a beber um vinho fresco, em que reforça todos os aromas de frutas secas e todos esses aromas que eu referi há bocado, são reforçados, sem qualquer tipo de evaporação de álcool que seja desagradável e retirando todo aquele potencial peso, que depende muito dos vinhos, não depende do tipo, depende dos vinhos e do produtor e da forma como eles são feitos, do açúcar, porque são vinhos, a maior parte são vinhos doces do açúcar que os vinhos têm. E depois é uma questão de experimentar. Olha, com ostras frescas foi ótimo.
com ostras com foie gras que fizeram, não correu tão bem, mas correu lindamente com ostras com outras coisas. Portanto, é uma questão de imaginação. A primeira da experiência que eu tive de uma forma diferente de beber vinho do Porto, que não fosse à sobremesa, sentado à mesa, cheio de gente, num jantares e depois dizer piadas que não têm piada nenhuma, etc. Nos jantares e fumar os cigarros, na altura fumava-se. Hoje em dia nem pensar em fumar, seja o que for. Eu nunca fumei, portanto eu Nem estou à charuto? vontade. Nem charuto? Não, nunca fumei. Eu nunca fumei porque apanhei uma lição aos 6 anos com a mania que dava passas. Um dia o meu tio estava, tio, deixa-me dar uma passa, em casa dos meus do meu bisavô e da minha avó. Tio, deixa-me dar uma passa. E o meu tio, anda cá. E o meu bisavô, quer deixar a criança em paz, não faças nada, deixa estar que eu trato dele. Então dá-me uma passa. O meu pai olhar para o meu tio e dá uma passa. E eu deixei dar uma passa. Mas ele disse, antes de dar a passa tens que fazer como o teu tio, há homem, não é? Que é? Travar. E travar. Nunca mais peguei no cigarro. Ficou para a vida, não consigo, é só pensar que meto fumo cá dentro, nunca mais peguei no cigarro. Adoro o cheiro de charuto, mas nunca achei piada. Mas há quem ache e, portanto, isso é perfeitamente natural. E até a combinação é ótima. Nós até fizemos uma caixa, um tabuleiro que mete charutos e Por isso é que eu cálices perguntei vinho do Porto. se não, Portanto, temos essa forma de mostrar que o vinho do Porto tem essas capacidades. Tem a ver com os prazeres da vida, no fundo. E tudo tem a ver com o prazer do convívio. Não é pegar num copo e beber sozinho. Isso é porque está triste, não é por estar com sede, é por estar triste ou porque precisa-se de uma companhia qualquer. Agora, partilhar uma conversa e está à frente um copo de vinho do Porto. O copo de vinho do Porto é que permite uma conversa mais extensa. Primeiro, porque se bebe pouquinho, os copos são mais pequenos e bebe-se, sorve-se de vez em quando. Portanto, permite até conversas muito longas, sem beber demais. Sempre com moderação. Os excessos são para outras coisas. E a vida sem excessos tem graça nenhuma. É preciso também dizer isso. Tudo em equilíbrio até o equilíbrio. Mas isso, eu em 1984, o Ralph Nipor, o pai do Dirk, um dia liga-me e diz: queres vir almoçar comigo? Isso, com todo o gosto. Eu tinha 20 e poucos anos, ele é muito mais velho que eu. Era, coitado, que já cá não está. Um tipo encantador. Não, obrigado. E o Rolf anda a almoçar comigo. Fomos almoçar a um restaurante que havia na Foz chamado Greens, de um amigo. Era de um amigo que ainda aí está. Na altura, Jorge Quintas. E o Jorge lembra-se bem disso. E o almoço era steak ao poivre, bife-pimenta. Um bife maravilhoso, alto. Uma carne ótima, com um molho de natas com pimenta, uma coisa deliciosa. E qual era o vinho para se beber à mesa? Era um Vintage Nipor 1980, um Vintage com 4 anos, 2 anos de garrafa. E eu, com a mania que sabia coisas, aos 20 e poucos anos, disse, Ralf, então, ele só me dizia, cala-te e prova, e deixa-te de histórias. E eu fiz o que ele mandou. Estávamos 5 ou 6 à mesa, a minha mulher, e uns quantos, foi muito engraçado. E realmente foi uma combinação absolutamente extraordinária, foi uma aprendizagem. Por provar um vintage cheio de fruta, o vinho do Porto, como só fermenta 1/3 do álcool natural, do açúcar, não é? Essa terço da fermentação é um terço onde se vai concentrar e se extrai toda a fruta primária. As cerejas pretas, as ameixas, as amoras pretas, e por isso os vinhos do Porto novos, e aqueles que têm maior capacidade de ser vintage, têm essa fruta em excesso, no bom sentido, carregados dessa fruta primária. Não há aromas secundários, não há nada. Há depois as estevas, mas isso faz por tudo parte dessa fruta primária. É a base do vinho tinto, no vinho tinto, né? A base do vinho tinto é feita assim. E portanto, essa fruta toda, com o doce, com o picante da pimenta preta, com a carne vermelha cheia de força, os taninos do vinho do Porto, que foi um almoço e uma aprendizagem. Depois já fizemos isso com caça, com perdices estofadas, recheadas com uvas moscatel. Isso é uma receita antiga do Noval, muito engraçada, que um dia me puseram à frente lá e que eu achei
tudo cozinhado em vinho do Porto, as estofadas em vinho do Porto. Esse acompanha bem. E depois com os vinhos dá para experimentar muitas coisas. Eu agora não tenho imaginação nenhuma, mas quem tem imaginação, e sobretudo os grandes chefes, já fiz vários almoços e jantares, e dá para fazer muitas experiências e Sim, experimentar essas coisas, e com as temperaturas certas sempre. E é fundamental as temperaturas certas. É que eu tenho muita vontade de Então, apreciar mas vinho do nunca Porto. provou comigo. Não. Pronto. Vamos sair daqui e vamos marcar então Vamos uma prova. marcar uma coisa para fazer isso, para fazermos um almoço e provar. Ou não é só fazer só uma prova de vinho do Porto. Se calhar não está a provar os vinhos do Porto que se calhar gosta mesmo. Sim. Percebe? Isso também é importante, não é? Sim, porque... Provar um 10 ou um 30 não é a mesma coisa, sabe? É diferente. Um LBV ou um Vintage são duas coisas. Um Vintage novo ou um Vintage antigo são duas coisas diferentes. Um Ruby corrente Sim. é completamente diferente de um LBV, de um Vintage, etc. Não é? Portanto, Mas eu acho que eu tenho muitas pessoas, mesmo sem ser da minha geração, que não bebem vinho de Porto. pois, mas eu sei, isso acontece muito e o mercado, e nota-se, não é? E podia haver uma forma de reinventar o vinho de Porto. Os cocktails também iam ajudar. Mas os cocktails está-se a misturar outras coisas. O vinho do Porto Pois é. aí perde-se. Sim. Há uma coisa que, Sim. por exemplo, o vinho do Porto branco. O vinho do Porto sempre foi feito o branco como o O tinto. Porto tónico é mais... Sim, mas o vinho do Porto sempre foi feito como o tinto. Em lagares, pisado a pé, oxidado, cheio de películas, etc. A partir dos anos 80 e talvez até final dos anos 80, princípio dos anos 90, começou-se a fazer vinho do Porto que tinha que ser muito frutado, muito bonitinho, muito floral. Porque, por Deixemos de exemplo, coisas. não sei se devo dizer isto, mas Diga. eu até gosto de vinho da Madeira, por exemplo. Não, mas claro. Gosto muito de vinho da Madeira, porque eu acho que é menos doce que o Não, vinho mas do isso Porto. são duas coisas diferentes. Há vinhos da Madeira mais doces e há vinhos da Madeira, Sim, a maior parte eu são gosto secos. dos mais secos. São mais secos. No vinho Sim. do Porto é difícil encontrar vinhos do Porto secos velhos. Não existem à venda. Okay. E os vinhos brancos, que são secos, são vendidos novos. Gosta de vinho da Madeira? Gosto, adoro vinho da Madeira. Eu gosto. Mas a característica principal do vinho da Madeira, em paralelo com o vinho do Porto, é que tem oxidação, das várias componentes que lhes dá aqueles aromas do tostado, do velho, do mel, das frutos secos, etc. O vinho da Madeira é sempre de casta, com muito pouca exceção. Malvasia. As malvasias, os sarciais, os boais, etc. E que são o verdelho, o terra-metês, a maior parte são casta. Os vinhos são fermentados, são secos. Portanto, não ter doçura dá-lhes e os vinhos envelhecem por estufagem. Eles são estufados, postos em estufas mesmo, como se fosse um jardim de inverno, uma estufa de plantas ou de criação de tomates ou de outra coisa qualquer. E isso dá-lhe uma característica diferente do envelhecimento do vinho do Porto. Porque o vinho do Porto, a maior parte, não envelhece com o tempo não forçado. Portanto, não tem choques de calor e umidade como tem o vinho da Madeira. E isso dá-lhe outras características. Mas, por tradição, o vinho do Porto sempre foi mais doce. E à medida que vai envelhecendo, vai ficando mais doce. Porquê? Porque evapora a água e evapora álcool. O álcool é uma porcentagem muito pequenina, repõe-se sempre devagarinho para manter os 20 graus. A água, ou seja, o volume, quando desaparece por evaporação, desapareceu. Se o açúcar está lá, se há menos volume, há mais açúcar por unidade de volume. O que interessa no vinho do Porto, nos velhos, sobretudo, é o equilíbrio entre a velhice e aquilo que a velhice lhe dá, que é o desenvolvimento da acidez volátil. A acidez volátil é o vinagre, o ácido acético. O vinagre é 100% ácido acético, não tem álcool, não tem nada. Portanto, o ácido acético faz parte da quantidade de ácidos que existem em todos os vinhos. E, portanto, à medida que vai envelhecendo, a quantidade de ácido acético vai aumentando no vinho do Porto. E até no Douro fala-se muito no vinagrinho. Etc. E esse equilíbrio entre a acidez e a doçura é que dá a capacidade dos vinhos serem frescos e conseguirem ser bebidos e apreciados. Podem ser demasiado... Se esse equilíbrio não existe, eles ficam pastosos e não têm gracinha nenhuma.
E isso é que é importante nas características do vinho do Porto. Portanto, almoço com perdiz, estofada e acompanhado de vinho do Porto. Sim, pode ser. Eu Cristiano, tenho as perdizes lá em casa, caçadas por mim, portanto... como é que é abrir uma garrafa de um vinho do Porto de 1888? O que é que se sente? Eu agora não sinto nada porque eu sequer vou ao casco, tiro uma amostra e provo. Para o comum mortal, Cristiano. Eu acho, eu cada vez, eu já provei muitos vinhos velhos e tenho essa sorte. E é sempre a primeira vez que a gente prova um vinho diferente e que não conhece, e sobretudo um vinho tão velho, como já me aconteceu em muitas circunstâncias, ou pelo menos em algumas, é sempre uma excitação. O que é que vai sair daqui? Isto vai ter equilíbrio, vai ter esse tal equilíbrio, vai ser bom para beber. Vamos ter que esperar um bocadinho que ele areje, se estiver em garrafa, porque se estiver em casco, ele arejado já está, não é? Naturalmente. Há sempre um momento de... A gente, quando tem ofertas, lavradores têm vinhos muito velhos e vamos provar os vinhos, é sempre uma excitação natural, de curiosidade, o que é que vai sair deste vinho, será que ele está equilibrado, o que é que precisa. Eu depois tenho logo outras coisas. Quando o provo, vejo logo, este vinho dá para ir sozinho, não dá, e ficava bem, era misturar com este, com aquele, com outro que eu tenho, não sei onde, para fazer um 80 anos ou um 50, a minha cabeça começa logo a funcionar de outra maneira. Mas é sempre uma emoção nesse aspecto. Como abrir uma garrafa de um vinho que não se conhece e de que se ouviu falar muito, num vinho do Porto 1880 e troca ao passo, mesmo que não se tenha ouvido falar nunca desse vinho, só a idade nos dá essa emoção de abrir. É como abrir um livro de que se ouviu falar muito e começar a ler, ou de repente deparar-se com um disco, com uma música que se ouviu falar de um cantor ou de uma banda ou de um... Essa emoção se gosta de vinho, isso é semelhante. Ou uma exposição de um artista novo, porque o vinho não é só, tem a sorte de apelar a outros sentidos que não só a visão, o tato, não é? O olfato e ao palato, apanha-os quase todos, só não apanha o do ouvido, o único do ouvido é o da rolha, não é? Mas da audição, mas apanha os outros sentidos todos, não é? Sim. E até o do tato, porque se a gente, por mais que eu faço muito essas coisas, eu às vezes, nos vinhos do Porto muito velhos, antes de os tomar alguma decisão, quando me oferecem, eu deito sempre um bocadinho na mão para ver qual é a persistência ao longo do dia dos aromas do vinho nas mãos. Mesmo depois de lavar as mãos muito bons, ficam 24 horas e a gente fica a cheirar ao vinho, porque são perfumes. Daí a sua perfumista que entrevistou, o vinho do Porto tem o mais parecido com os perfumes são os vinhos do Porto velhos. E a capacidade, e que nós quando fazemos os vinhos do Porto 10, 20, 30, 40, os blends, nós trabalhamos como os perfumistas. E eu, a maior parte das vezes, só faço com o nariz, só no fim é que vou buscar a boca para perceber se aquilo que eu no nariz tenho e gosto deve ter um super olfato. Não tenho, não. É só... Não, por acaso não tenho. É só treino. No meu caso é só treino. Quem tem um super olfato é a Francisca, a minha filha. Essa tem um super olfato. Eu tenho mais treino, é só isso. Não sei se é mais vantagem nem não. Mas tem essa coisa. Como é emoção, eu um dia, que há muitos anos, um lavrador que diz, tenho lá um vinho do século XVIII em casco para provar. E queria vender e queria que você fosse ver. E eu lá fui ver, século XVIII, eu estou... E fui parar a um armazém num sítio excomungado, perdido no meio de nada, um armazém em pedra. Com o que é que eu vim aqui fazer? E não, fui com todo o gosto. Sítios, eu sou caçador, ando no monte, ando desde os 6 anos. E, portanto, calcorriei o Douro todo a pé atrás de perdizes, com ou sem espingarda, quando era miúdo, era atrás do meu pai. O Douro, a Beira Alta, enfim, e sabe Deus. E quando cheguei lá a esse armazém, deu-me um gozo tremendo lá chegar, porque aquilo era um sítio lindíssimo, perdido de nada. E lá fui ver e estava lá o casco. Eu levei
uma pipeta metálica, porque para não se partir de vidro. Quando a meto, bati rocha. Tinha evaporado todo, só tinha depósito, tinha nada, já não tinha lá nada. Eles tinham deixado, já não tinha lá nada dentro. Mas era uma emoção chegar lá, o que é que será daqui, o que é que vai sair daqui, e infelizmente não saiu nada, não é? Mas Ai, que uma desilusão. pena. Mas, enfim, quando os vinhos não podem ser abandonados, como as pessoas e como as outras coisas, os vinhos têm que ser cuidados no seu Cultivar. envelhecimento. E mesmo na garrafa tem que ser cuidados, tem que estar Sim. não podem estar debaixo de luz, de calor, de variações de temperatura grandes, porque acabam por... Como é que se deve guardar um vinho? Olha, um vinho do Porto, 10, 20, 30, 40, por aí fora, de pé, e de preferência em sítios frescos. Ok. Sempre. Nunca com grandes variações de temperatura. Isso é verdade para todos os vinhos. Os vinhos devem ter um máximo de temperatura constante. O terem muito frio também não me importa, não tem muito mal. O calor é pior do que o frio para o vinho. O frio não lhes faz mal. Os vinhos engarrafados, deitados por uma questão de proteção da rolha. Os outros vinhos não têm esse problema porque já são oxidados por natureza. Eu, aliás, depois de abrir uma garrafa de 30 anos, eu posso guardá-la, a garrafa a meio, dentro de frigorífico, só com a rolha, e o vinho está impecável durante mais 2 ou 3 anos à vontade, não tem problema nenhum. A vantagem dos vinhos do Porto é que duram Dura. eternidades se guardados nessas circunstâncias. Muito bem. Aqueles vinhos que têm, seus do século XIX, Sim. onde é que eles estavam? Esses vinhos pertenciam a uma família de viticultores, muito antiga no Douro, e que estavam muito bem cuidados e muito bem guardados, cuja existência eu já conhecia há muitos anos, e um dia decidiram vender, e tal como fizeram tantas empresas, quando há oportunidades de encontrar essas joias do Douro, a gente e nos oferecem lá. E sobretudo quando estão em boas condições como estes estavam, foi o que fizemos um acordo. E reparei que honra há nomes e datas, tal como o Cristiano gosta aos anos, há 1888. 1870 e 1860. A graça disso é porque esses vinhos, a família tinha registros, portanto está perfeitamente documentado, mas eles não têm registros no Instituto Vinho do Porto dessas datas. O Instituto Vinho do Porto é criado em 1933, se não me engano. E nessa altura todos os vinhos do Porto que existiam, a granel, engarrafados, etc., tiveram que ser registados no Instituto Vinho do Porto, porque eles estavam registados de alguma forma, existiam, e portanto tinham que ser registados, porque o Instituto passou a ser o certificador da qualidade e, sobretudo, da existência desses vinhos. E podiam ter sido registados com data de colheita ou só como vinhos do Porto tinto ou brancos, velhos ou novos, mas tintos ou brancos. Houve muitos lavradores, muitos viticultores, e se calhar até algumas empresas, que não registaram todos os vinhos com as datas de colheita. A maior parte dos lavradores, dos viticultores, não o fizeram. Portanto, estes eram mais uns vinhos que não tinham esses registros desde essa data. Portanto, o Instituto Vinho do Porto não tem forma de certificar essa data. Logo, a data não pode ir no rótulo. Não pode aparecer nos rótulos. Sabendo que há uma relação com essa idade e que essas datas são factuais, porque senão eu não metia no dia em que eu misturar dois vinhos, as datas não existem. Tínhamos que encontrar um facto que tivesse relação com essa data e depois uma palavra que pudesse ter relacionado com esse facto para fechar o círculo da relação entre o vinho e essa data. Então, 1888, o facto histórico mais interessante e relevante para aquilo que me diz respeito é o nascimento de Fernando Pessoa. Qual é a palavra que a gente foi escolher? Poesia. Portanto, o vinho chama-se Crafted by Poetry, em inglês, porque 90% do nosso mercado ainda é um mercado internacional, portanto, vai em inglês, Crafted by Poetry. É poesia. O 1870 é a data do casamento dos meus trisavós, que eram primos direitos, que era o meu trisavô Cristiano Vanzeler, que era o primeiro Cristiano Vanzeler,
que era um nome que vinha de um padrinho e tio que se chamava Cristiano Nicolau Kopk. E, portanto, chamamos-lhe família. Crafted by Family. Em 1860, o facto, além de mortes e guerras e o diabo a quatro, o facto mais relevante é a eleição do Abraham Lincoln. E o Abraham Lincoln foi eleito em novembro de 1860 e é inaugurado como presidente em 1861. Ele depois é assassinado no fim da Guerra Civil, mas por isso chamamos liberdade. E o vinho chama-se Crafted by Liberty. E aqui temos que ter imaginação e contar uma história, porque os vinhos contam uma história, a sua data conta uma história. E uma história que é importante, no fundo. Família, poesia e liberdade são três palavras que têm um peso muito grande na vida das pessoas, pelo menos na minha e da minha família tem. A liberdade fundamental, a família, sem família não vamos a lado nenhum, e sem poesia também não. Nós temos que ser um bocado poetas, porque se não formos poetas, a vida é uma chatice, não é? É verdade, eu gosto muito de poesia, por acaso. O que é que o vinho o ensinou sobre tempo e natureza? O que é que me ensinou sobre o tempo? Paciência. O vinho do Porto tem isso, é engraçado. A vinha em si tem essa parte do tempo. Porque a vinha não é só natureza, é também tempo. A vinha só começa a produzir qualquer coisa ao fim de 4 anos, qualquer coisa que se veja. E para produzir qualidade, uma qualidade que nos diga qualquer coisa, ainda demora mais algum tempo. Portanto, é preciso muita paciência, ter uma visão de tempo, pensar além do nosso tempo. E, no fundo, faz lembrar um bocado aquela história de umas árvores, quais eram as árvores? As tamareiras. Está um senhor velhinho, com 80 e tal anos, com um ar muito filosófico, a plantar uma tamareira. E passam as pessoas por ele e isto, aquilo é que é. Um senhor, já viste, as tamareiras demoram 90 anos a dar tâmaras. Já viste ele a perspectiva da vida. Um homem com aquela idade que nem vai ver quase, se calhar nem 5 anos da tamareira a crescer. Vamos perguntar qual é o seu espírito da vida para pensar sobre as tâmaras e para estar a plantar uma árvore para o futuro. Olha, o senhor está a plantar isto, o futuro. Porque é que está a plantar essa árvore? Mas é por causa do futuro, pensar nas gerações futuras, no tempo, ultrapassar-se no tempo da sua vida. Depois, vocês estão parvos ou quê? Eu planto a tamareira porque me apetece, porque eu sou dono da terra. Que ela Isto não é assim, tem outras frases mais no meio disto tudo, mas é um bocado, a gente pode pensar das duas maneiras, não é? Mas daí a poesia ser importante. E a gente, quando faço um vinho agora e digo quero que este vinho meto em pipas, porque eu quero que este vinho siga o seu envelhecimento para dar continuidade aos vinhos de 40 e 50 anos que nós estamos a vender agora. Isto vai ultrapassar a minha vida e largamente, não é? E se calhar até ultrapassa já a dos meus filhos. Mas essa perspectiva da continuidade e do futuro dá uma noção de... Se calhar será uma forma estúpida da gente se agarrar a uma eternidade em que se acredita. Pode ser. Mas no mundo do vinho do Porto, é muito poético. Mas sobretudo no mundo do vinho do Porto, sem essa perspectiva nós estamos no negócio errado. E por isso... E também é uma motivação. Fazer qualquer coisa que vai perpetuar... que de alguma forma permite que se perpetue. A gente não sabe se vai perpetuar ou não, mas permite que se perpetue. Sim. Isso é uma forma engraçada. Isso tem a ver com o tempo. A natureza, porque eu nasci na cidade, mas eu sem o campo eu preciso respirar os horizontes e o campo e o tempo. O tempo em tempo meteorológico e sentir essa forma de ligação ao universo de uma forma muito pequenina. Então,
Já sei que depois vão-me ligar de outra maneira, que é quando espalharem as minhas cinzas num sítio qualquer. Eu pergunto, ou quando eu gosto imenso, os meus amigos muitas vezes dizem: eu quando morrer não quero ser cremado, ou quero ser enterrado, ou quero ser isto. Eu estou-me nas tintas, façam o que quiserem, que eu não sei, é-me Não indiferente. tem nenhum desejo. Não quero Não. lá saber. Pendurem-me, encostem-me a uma árvore ou uma coisa qualquer, é diferente. Mas é um bocadinho essa. E nesse aspecto da natureza não me importa nada de. Essa ligação é importantíssima porque aquela frase do pó vieste e ao pó retornarás é uma verdade prática. E agora o pó das cidades tem graça nenhuma, ao menos seja o pó da terra, não é? Se pudesse apenas escolher uma garrafa, sua ou não, qual seria e com quem a beberia? Ui, meu Deus do céu. Isso é perigosíssimo. A garrafa não é, mas com quem é que eu a beberia é perigosíssimo. Posso desligar aqui o podcast? mesmo desligado, eu acho que não dizia. Uma garrafa, olha, não sei. Ok. Minhas, não. Eu, se escolhesse uma garrafa, tinha que ser de outra qualquer. Coisas que eu não tenha feito. Porque, pela curiosidade, pelo descobrimento, nunca tive esse apego nessa fixação. A gente pode dizer o que é que garrafa levavas para uma ilha deserta. Mas, por exemplo, podemos ver noutra perspectiva. Neste momento, tem curiosidade de beber alguma garrafa? Tenho. E assim fica mais fácil. Não necessariamente de nenhuma marca específica, mas tenho curiosidade de provar coisas novas e diferentes do que que está a fazer no Val do Loire, na Borgonha, que são as minhas duas regiões preferidas na Europa. Tenho imensa curiosidade, e já provei, mas tenho imensa curiosidade de ir ao local de uns vinhos Terra, de um amigo meu no Brasil, em Santa Catarina, que faz uns vinhos magníficos, na Serra Catarinense, num sítio lindíssimo, que eu nunca fui, tenho que lá ir. Essa curiosidade de conhecer. Eu já provei os vinhos que ele teve o gozo e o gosto de me mandar e de provar aqui com ele quando veio. Esses tenho porque são diferentes e dão-me um certo gozo. E não há assim muito mais para já, porque o resto era o que aparecesse e o que vieste. Eu faço vinhos em Espanha, eu tenho vinhos em Toro. Eu sou sócio de uma empresa, somos dois. Conhecemos os dois a jogar rugby um contra o outro num jogo de Portugal-Espanha de veteranos, entre o norte de Portugal e o norte de Espanha, de Castela e Leão. E depois ficamos amigos e temos uma empresa que faz vinhos em Toro. Portanto, o gozo que me está a dar agora é o desenvolvimento das vinhas. Nós temos vinhas com 170 anos. É o desenvolvimento dos vinhos dessas vinhas, dá-me um gozo tremendo. Portanto, isso é outra procura, mas em que eu tenho mesmo as mãos e os pés lá metidos. Algum conselho? As pessoas eu não digo. Não? Não. Ok. Vou respeitar. Há algum conselho para quem está a começar a explorar o mundo dos vinhos? Começar a gostar, começar a comprar? Não. Se for a começar a produzir, penso duas vezes. É um bocado, porque isto é um negócio de malucos, não é? Um negócio em que. Mas, curiosamente, eu sinto que cada vez nascem mais marcas e há mais vinhos. Mas é um negócio de paixão ao mesmo tempo. Tem algo de racional e muito de irracional. Ou ao contrário também. Se a gente pensar, quando na Universidade Católica, na Faculdade, nas aulas de Economia, eu depois também andei a estudar outras coisas. Nas aulas de Economia, quando a gente aprende em termos de produção, há dois fatores de produção que são cruciais controlar, que é a quantidade e a qualidade. No mundo dos vinhos a gente não controla nem uma nem outra. Logo à partida tem que ser um negócio de malucos, não é? Porque a gente não controla o tempo, hoje é melhor, amanhã é melhor. A gente pode minimizar os efeitos daquilo. E da quantidade é o que é o que nos cai em cima. A natureza e o campo têm isso. Mas depois tem esta maluqueira desta paixão. Eu tive a oportunidade de sair e fazer muitas outras coisas, que aliás fiz. Nunca deixei o mundo do vinho, voltei sempre para trás, continuei sempre, nunca larguei. E até trouxe filhos? E depois trouxe os filhos, coitados. Eu não trouxe, eles é que quiseram vir, que é diferente. Foi uma coisa que eu tentei a minha vida toda, foi nunca tentar influenciar os meus filhos
nas carreiras que quisessem seguir. Abertura total, fizessem o que quisessem, seguissem o que quisessem. Era fundamental para mim. Aliás, a Vanzelis e companhia continua porque eles disseram sim, queremos continuar, porque senão não fazia sentido. As coisas ou têm alguma continuidade ou não fazem sentido. Ou pelo menos esta não faz. Mas no mundo dos vinhos, abram os horizontes, provem tudo, não se fechem, sejam curiosos. A curiosidade é o mais importante na vida, no mundo dos vinhos não é diferente. A melhor definição de qualidade é gosta, então tem qualidade. Depois compara, gosto mais deste que daquele, ótimo. Depois é uma evolução. Não se fixem numa coisa só. É a mesma coisa que comer batatas fritas com bife todos os dias. A vida é uma chatice de todo tamanho. Seca. Não é? Portanto, no mundo dos vinhos é a mesma coisa. Bebam de outras regiões, provem, não digam que não, nunca há nada. Depois podem não gostar. Pronto, já está feita a experiência. Vamos virar para outros lados. A infinidade é tão diverso. Se há algum produto que é totalmente diverso e competitivo, não é o vinho. Se for uma prateleira do supermercado e vir as pastas dos dentes e essas coisas todas, pode ter 10 marcas. Mas se calhar só tem 2 produtores, não é? O resto sai tudo de 2 empresas. No mundo dos vinhos pode ter 300 marcas e se calhar são de 300 produtores diferentes. E isso só é verdade para o mundo dos vinhos, não é verdade para mais produto nenhum. E essa competitividade extrema, que é uma dureza em termos económicos, para quem vive no mundo dos vinhos, ao mesmo tempo é uma riqueza, porque nos permite ver, aprender, provar coisas diferentes, no fundo, ter sensações diferentes ao longo do tempo, não é? A única coisa que a gente se deve manter, que não deve andar a provar coisas diferentes ao longo da vida, é quando a gente casa e diz que é para a vida eterna. Não, está a gravar? Tenho a Joaninha que é muito querida. Não, eu sei, estou a brincar. Mas no mundo dos vinhos, como na comida e como em todas as outras coisas, na arte, na música, depois não se gosta. Não é? Prefere-se isto ou prefere-se aquilo, mas é como as pessoas. Conhecer gente nova é sempre uma alegria, não é? Depois, se calhar, as coisas correm pior ou correm melhor. Às vezes fazemos amigos para a vida toda, outras vezes não interessa nada. Foi engraçado. Mas aprende-se sempre. E no mundo do vinho é isso. Colecionem, se gostam, comprem aquilo que gostaram, esperem, experimentem coisas novas, cheirem a terra. A terra não vale a pena, neste caso cheirem o vinho. E, sobretudo, não se preocupem com esta garrafa é para ocasiões especiais. Deixem-se dessas histórias. A ocasião especial é quando me apetece. É hoje. Estamos só 2. É uma ocasião especial. É abrir a garrafa mais especial. Estamos só marido e mulher ou 2 amigos que já não se viram há muito tempo. Não interessa. Desfrutem. Muito bem. Acho que foi uma maneira muito bonita de terminar este episódio. Cristiano, obrigada. Gostei imenso. Muito obrado, Patrícia. Espero não ter dito muitos disparates. Não, espero que não. Olha, estamos a 1h10. É? Nossa Senhora de facto. Passou mesmo rápido. Ainda não bebemos, porque a gente só bebeu um bocadinho. Não, eu bebi. O Cristiano não bebeu. Eu bebi. Dei 2 golos. Mais um brinde. Obrigada, Cristiano. Obrigado, Patrícia.